pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos seguir aqui as nossas aulas, né, agora de maneira EAD, né, à distância. E mesmo que seja à distância, eu vou estar sempre disponível para vocês, já estou no grupo lá do WhatsApp de vocês e a gente vai utilizar o Google Sala de Aula até nesse período e a gente vai conseguir contornar toda essa situação aí sem prejudicar vocês no processo de estudo, tá certo? Eu vou fazer uma revisão mais ampla, né? Colocando alguns pontos a respeito do Impress lá. E a gente vai seguindo em cima desse Impress aí por um períodozinho aqui agora, que eu acho que já dá para finalizar. Próxima semana a gente já finaliza ele, tá certo? Eu vou tirar minha imagem aqui e aí a gente segue, tá certo? Só um segundinho. Bom, seguindo aqui. Quando vocês abrirem o Impress aí, vai aparecer essa tela aqui para vocês, certo? A gente já viu ela lá no computador, pode ser que a de vocês esteja um pouquinho diferente. A gente vai começar do zero sem utilizar nenhum desses exemplos que estão aparecendo aqui. Apareceu essa tela, só clicar no cancelar e a gente volta para a nossa tela inicial aqui. Para que a gente fique no mesmo padrão, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vocês vêm aqui para mim no menu ferramentas, vai lá em opções, dentro de opções vai abrir uma janela para vocês com alguns itens que a gente vai fazer alteração, que vai ficar nesse mesmo formato aqui da tela, tá certo? Aí aqui, nós vamos vir aqui nesse submenu exibir. Se o de vocês tiver aqui só esses itens, é só clicar aqui na setinha na lateral e vai aqui no exibir. Dentro do exibir, nós temos alguns itens que a gente pode fazer a mudança aqui, ó. No meu caso aqui está Elementary. Aí a gente vai mudar aqui e vamos colocar o Colibri. Vejam que aqui atrás os ícones vai mudar. Eles vão ter algumas mudanças aqui e a gente fica no mesmo padrão, tá? Colocou isso, só clicar no aplicar. Vejam que ele já vai mudar aqui atrás. Tá vendo? Olha, mudou os ícones aqui atrás. Só clicar no OK. E a gente agora está no mesmo padrão, tá certo? Bom, trabalhando aqui, mostrando aqui para vocês, eu tenho aqui então o meu painel de slides, a minha área de trabalho e aqui o meu painel de tarefas, né? A gente chama de painel de tarefas porque eu tenho essas ferramentas aqui que me ajudam a tratar todos os slides aqui. E voltando a uma questão que foi tratada na última aula, eu vou trabalhar com vocês aqui a questão do slide mestre, para a gente tratar dois slides mestre aqui, para que a gente tenha um slide com capa e o restante dos slides seguindo um mesmo padrão. Vou vir aqui, a gente vai criar um aqui, mas vocês podem criar de inúmeras maneiras, tá certo? Então venho aqui em exibir, vou lá em slide mestre e aí ele vai abrir o formato aqui para mim. Então o que acontece aqui dentro do slide mestre? Tudo que eu mexer nessas duas caixas aqui, ele vai ficar como padrão para todos os slides que eu criar. Então vou colocar aqui nessa fonte, olha, eu seleciono ele. No que eu selecionei, que a caixinha está selecionada, eu posso vir aqui, olha, nesse item que tem as minhas propriedades aqui, ou aqui embaixo que já vai na propriedade direta. Aqui eu tenho acesso às ferramentas, que são as mesmas coisas que estão nesses botões aqui. Então eu clico aqui e ele já vai me dar as propriedades que eu posso tratar dentro dessa caixa. Então, quero tratar especificamente a fonte. Eu posso vir aqui dentro também e selecionar a fonte. Olha, no que eu seleciono a fonte, ele já vem as propriedades relacionadas à fonte. Então, eu vou colocar que a fonte seja 44, né, seguindo aquele padrão que eu falei para vocês de uma boa apresentação. E coloco aqui a fonte, eu vou colocar a Arial. Coloquei Arial, então tudo que eu criar agora, a partir de agora, utilizando esse slide mestre, ele vai ter esse formato aqui. Então vai ser Arial, tamanho 44. A parte de baixo, a segunda caixinha minha de texto, eu quero colocar para ela também um padrão. Seleciono toda ela e vou dizer que ela sempre vai ter para mim o padrão de tamanho 28 e vai utilizar a fonte Arial também. Feito isso, eu já poderia sair do slide mestre aqui, né? Vindo aqui no exibir e sair do slide mestre. Mas como eu ainda vou tratar algumas questões aqui, né? Vamos colocar um fundozinho aqui para ficar mais bonitinho e tal. Eu posso fazer o seguinte. Já vou aproveitar esse que está aberto. Venho aqui
vamos criar um retângulo aqui nessa lateral. Coloco o meu retângulo. É só pra gente dar uma melhoradinha no design aqui, tá certo? Posso colocar ele aqui, vou alterar a cor dele. Tá vendo que as propriedades já vão abrindo em cima do objeto que eu tenho selecionado, do elemento que eu tenho selecionado. Eu vou colocar uma corzinha nele aqui. Vou tirar a linha, também, olha, eu posso vir aqui e tirar a linha. É só descer a barra. Coloco nenhum. E vamos colocar mais um retângulo. Eu posso vir e fazer o seguinte, ó. Botão direito em cima do que eu já criei. Vou no copiar, clico para fora, botão direito, colar. Então ele já colou aqui em cima um novo retângulo. Eu posso puxar ele um pouquinho para cá. Tá vendo que ele aumentou só o formato, mas eu quero alterar a cor aqui. Bom, eu venho aqui também, faço a alteração da cor e posso utilizar outra maneira de fazer a alteração aqui, ó. Botão direito e venho aqui em área. Na área eu escolho uma outra cor, vou colocar aqui um vermelho. Tá vendo? Ficou uma barrinha sobre a outra. Então eu tenho essa barrinha vermelha aqui e tenho essa outra com vermelho um pouquinho mais claro. Eu vou clicar nessa com um pouquinho mais claro, botão direito e venho aqui também no dispor. No dispor eu posso colocar ela para trazer para frente, então ela muda para frente. Então vejam que aqui, olha, eu fiquei com um padrãozinho de cor aqui. Então posso reduzir aqui um pouquinho mais, só para deixar esteticamente mais bonita. Só clicar na lateral e reduzir. Então todos os slides que eu fizer a partir de agora, utilizando este arquivo, eles vão ter este padrão aqui. Tá certo? Olha, eu criei então aqui a minha capa. Minha capa vai ser este formato. Agora eu vou criar um padrão para que seja utilizado para os slides seguintes, né? Para o conteúdo do meu slide. Posso vir aqui, ó, nesse botão, clicar no sinal de mais, que eu vou criar um novo mestre. Ó. Ele clicou o segundo. E aqui eu vou também, olha, verificar aqui, olha, a fonte eu coloquei Arial 44. Vamos confirmar se a fonte aqui também está Arial 44. Não estando, a gente seleciona, vem e coloca o Arial tamanho 44. E aqui, só para relembrar, eu não lembro o tamanho que eu pus, foi o tamanho 28. Então aqui também eu vou manter o tamanho 28. Seleciono tudo, eu posso utilizar os atalhos de teclado também, né? Os atalhos de teclado eu vou passar com mais detalhes para vocês para frente, tá? Então, tamanho 26. Então agora eu tenho os dois no mesmo padrão. Então os dois estão com tamanho 26 e tamanho 44 e a fonte está Arial, correto? Bom, agora seguindo aqui o meu segundo, eu vou fazer um design um pouquinho diferente para que a gente tenha um formato diferente, tá? Então vou vir aqui, vou pegar aqui um retângulo também, vou colocar ele, agora eu vou colocar que seja na parte de baixo. Desenhei ele, é só arrastá-lo, né? Arrastei, coloquei o mesmo tamanho. E vou utilizar aquela questão de cores. Eu vou deixar um pouquinho menor aqui. Deixei menor. Vou utilizar, olha, vejo que as cores elas ficam aqui na parte de baixo, o mesmo padrão que eu utilizei. Então vou colocar o vermelho aqui na parte de baixo. Vou retirar a linha. Coloco nenhum. E agora vou copiar ele e colar lá na parte de cima. Copiei. Colar. E subo ele aqui para a parte de cima. Coloquei ele na parte de cima. Só venho e altero a cor para aquele outro. Então vejam que agora, olha, eu vou sair aqui do meu exibição de slide master. Eu posso clicar aqui, ou posso vir aqui em exibir e tirar o slide master, tá? Cliquei, olha, meu slide master está aqui. E agora todos que eu criar, olha, se eu vier aqui com o botão direito e colocar novo slide,
eu tenho esse padrão. Agora só que eu quero que esse seja a minha capa e aquele que eu fiz a barrinha embaixo e a barrinha em cima, ele seja o de conteúdo. Eu vou vir aqui nos slides mestre, olha, se eu clicar aqui nesse ícone, vai me mostrar os slides mestres que eu posso utilizar. Tem aqueles padrões lá do início e tem o que eu criei. Então a partir daqui eu quero que tenha aquele formato da barrinha. 2 cliques, olha, ele já mudou. Então a partir daqui eu quero que sempre tenha slide mestre, o padrão para texto, né? O padrão para conteúdo, na verdade. Aí se eu vier aqui, ó, eu posso usar o duplicar slide ou o novo slide. Quando eu coloco duplicar, tudo que tiver de conteúdo ele já vai duplicar. E se eu colocar um novo slide, ele vai criar um slide seguinte em vazio. Então aqui a gente já tem os slides no padrão que eu quero, no padrão que eu preciso, né? Depende da apresentação que eu estiver fazendo. Talvez o design tenha que ser diferente, eu posso usar um que já existe, eu posso pegar da internet, eu posso utilizar uma imagem de plano de fundo, né? Então existem várias possibilidades que eu posso tratar aqui e criar um design mais diferenciado. Então vamos aqui supor que eu vá criar um slide sobre técnicas de estudo. Vou falar aqui sobre técnica Pomodoro. Coloquei aqui o meu título, ele já fica no tamanho que eu defini. E vou colocar aqui, olha, eu posso redimensionar essas caixas de texto também, olha. Posso vir aqui, redimensiono, e eu quero que aqui no cantinho só fique o meu nome. Mesmo eu tendo colocado que o tamanho seja 26, se eu não me engano, eu posso clicar aqui que eu achei que ficou grande. Eu posso clicar e vir e fazer a alteração. Olha, é só clicar aqui nas propriedades. No que eu clico nas propriedades, eu venho e reduzo o tamanho para 22, por exemplo. Vou colocar que seja negrito, certo? Coloquei, achei que está um tamanho legal. Depois eu poderia melhorar isso aqui, é claro, né? O objetivo aqui é ensinar as ferramentas. Poderia melhorar esse design, né? Poderia colocar uma imagem aqui, poderia colocar um plano de fundo diferente. Aí vai ficar a critério no momento de montar o slide. Lembrando que não fazer uma coisa muito cheia de detalhes, porque não fica legal para quem está visualizando, tá? Então aqui eu quero falar sobre a técnica Pomodoro, né? Então coloquei o título, disse o que eu vou falar. Vou até carregar esse aqui para o meio, porque fica mais bonitinho. Correto? E agora eu vou partir para o segundo, que é a parte do conteúdo, né? Então aqui eu quero falar sobre o que é a técnica Pomodoro. Bom, fiz isso. E agora eu quero colocar os itens do que eu vou falar sobre essa técnica. Então vou supor que eu queira falar como o método Pomodoro funciona. Como funciona, certo? E aí vou colocando os outros itens que forem necessários para minha apresentação. Por exemplo, quando foi criada. Lembrando que a apresentação sempre são tópicos, a gente não coloca muito texto, sabe? São raras as situações que a gente vai precisar colocar texto, né? Quem foi seu criador? Aí a gente sempre pensa assim, olha, tem momentos que a gente pode pensar assim, eu vou esquecer o que eu fiz, o que eu tenho que falar. Aí a gente vai entrar nesse ponto aqui que eu acho que eu não tratei com vocês dentro da sala de aula. Tá vendo aqui onde está notas? Então vocês podem clicar aqui em notas, tá? Em notas, aqui na parte de baixo, tá vendo que eu tenho aqui o meu slide. Aqui na parte de baixo eu tenho um campo que eu posso fazer as anotações. Então aqui, por exemplo, eu quero falar assim como funciona, quem foi criada, quem foi seu criador. Aí, por exemplo, para eu não esquecer, eu quero falar assim, olha, para não esquecer quem que é o nome do criador, eu posso falar aqui nas minhas anotações que foi
Francesco Cirillo, que foi o criador. E aqui posso fazer anotações também, tipo, eu quero falar algum detalhe, na hora que eu estiver fazendo a apresentação eu quero lembrar de um determinado detalhe. Falar que usa o nome Pomodoro devido ao relógio do Francesco, tá? Aí eu posso, nesse caso aqui, né, ele chama técnica Pomodoro porque ele tinha um relógio que era no formato de um tomate, né, que é Pomodoro, é tomate em italiano, né? E aí eu coloco isso para eu lembrar dessa questão na hora de falar. O que acontece? Quando eu coloco para exibir o slide, né, que eu venho aqui em apresentação, iniciar a apresentação do primeiro slide, eu vou mostrar para vocês o que acontece aqui, olha. Quando eu coloco essa nota, tá certo? Então, apresentação, iniciar o slide, ou pode ser F5, correto? Eu vou mostrar aqui é o que a pessoa vai estar vendo. E na tela lateral, que eu vou mudar para vocês, olha, é o que a pessoa vê. Quem está apresentando é o que está vendo na tela do computador, do notebook que está ali na frente, é o que ela vê, olha. Então eu sei que esse é o slide que está sendo mostrado ali primeiro, eu tenho o slide segundo, o slide terceiro, e aí por diante. E se eu coloco para exibir as notas, olha o que acontece aqui quando eu for para o segundo. Cadê o segundo? Olha, aquelas anotações aparecem aqui. Então eu posso deixar aqui, que daí quando eu estiver falando lá na frente, a informação que eu coloquei nas notas vai estar aparecendo aqui. Então daí não corro o risco de esquecer. Então não precisa ficar aquele nervosismo de ficar tentando lembrar de tudo que eu coloquei em tópico. Então a apresentação é assim, ela tem que ser realmente em tópico, porque a pessoa ela não pode perder muito tempo lendo o que você colocou no seu slide. Ela tem mais é que prestar atenção na sua fala. E a sua fala, para que você não esqueça, para que você não fique nervoso e corra o risco de deixar de falar algo que seja importante, você deixa aqui nas notas. Aí toda vez que você for apresentando, olha, que eu for seguindo, ele vai me mostrando o que eu coloquei de anotação. Nesse caso eu coloquei só no segundo, tá certo? Isso é uma coisa que é interessante para a gente fazer, tá bom? Bom, deixa eu sair aqui da apresentação. Saí da apresentação, voltei aqui para o meu slide mestre aqui. Então com isso aqui a gente já tem uma boa visão do que a gente pode fazer na utilização do nosso slides aqui na apresentação. E lembrando aqui pontos que eu já tratei com vocês lá, né? Ficou faltando aqui, por exemplo, eu quero aplicar o efeito para essa frase aqui. Eu posso vir aqui no meus efeitos, opa, cadê? Saindo, meus efeitos. Eu seleciono eles aqui, seleciono o que eu quero aplicar como efeito, venho aqui, coloco, aqui está como animação, tem algumas versões que vem como efeito. Clico aqui no meu sinal de mais e coloco o efeito que eu quero que apareça, né? Que seja aplicado aquela parte que eu selecionei, né? Então coloquei o meu efeito. Se eu quiser utilizar outro tipo de efeito, eu posso utilizar. Então cada vez que eu clicar para seguir, ele vai aplicar esse efeito. E eu posso ir aplicando efeitos tantos quantos eu quiser, né? O ideal é que seja um tipo de efeito só para toda a apresentação. Não utilizar muitos efeitos, porque senão fica carregado também, não fica legal para quem está olhando a sua apresentação. Isso aqui, olha, eu apliquei então um efeito para esse, vou aplicar para esse e para esse. Cada vez que eu clicar ou colocar a barra de espaço do teclado, ele vai seguir o efeito que eu determinei para ele. E também eu tenho aqui os efeitos de transição de slides, né? Então vamos colocar aqui, olha, eu quero que a transição de slide seja aplicada para todos os meus slides. Eu clico no primeiro, seguro a tecla Ctrl e clico no meu último slide, aliás, a tecla Shift. Clico no primeiro, seguro o Shift e eu seleciono todos os slides.
Aí eu posso vir aqui nos meus efeitos de transição e seleciono a transição que eu quero. Olha aqui. Então toda vez que eu passar de um slide para o outro vai ter essa transição. Vou colocar aqui esse slide, vou escolher um mais rápido aqui. Vai ser esse daqui, tá? Isso aqui é só um exemplo, depois vocês escolham o que vocês acharem mais agradável para vocês fazerem a apresentação, tá certo? Então vamos ver aqui como é que vai ficar esses efeitos, ó. Eu vou colocar mais um efeito aqui pro texto, que foi o que eu utilizei aqui. Então vou criar mais um, entrada cruz. Cadê? Bom, não tô achando cruz aqui agora. Vou colocar caixa. Mas o ideal, como eu falei, que seja um só para que a gente veja ele acontecendo aqui, tá? Então, vamos colocar para apresentar de novo. Coloquei o F5. Então, olha, começou a apresentação, foi com aquele efeito. Coloquei a barra de espaço, foi com o meu segundo slide. E olha, tá vendo que esse aqui eu não tinha colocado efeito, por isso que ele já apareceu. Mas, apertei a barra de espaço, aparece o meu outro efeito. Aparecer a barra de espaço, aparece outro efeito. E assim por diante. Eu vou organizando os efeitos da maneira com que eu achar prudente, tá certo? Deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu queira falar aqui com vocês, tá? Procurem usar essa questão de notas. Isso aqui eu acho que é bem importante para a gente não ficar nervoso na hora que for fazer alguma apresentação, não correr o risco de perder, de deixar alguma informação para ser falada, tá? Lembrando sempre de salvar o arquivo de vocês, né? Criei ele, vou lá e salvo ele, né? Coloco aqui para salvar, salvo para não correr o risco de perder, tá certo? E, bom, por hoje é só. Eu sei que a aula acabou aqui ficando um pouquinho extensa, não é o ideal para uma videoaula, mas eu acho que para essa primeira, para a gente ir se adequando, eu acho que é interessante. E eu vou deixar uma apostila lá também disponível para vocês, que tem bem mais coisas do que só o que eu falei aqui, e já vai ajudar vocês a buscar informação que vocês sentirem alguma necessidade na criação dos slides. Lá na apostila eu falo sobre a exibição normal, estrutura de tópicos, notas, organizador de slides e várias outras questões que estão sendo tratadas lá, tá certo? Então, por hoje é só, né? E a gente se vê numa próxima aula aí, tá bom? Abraço, até mais para todos.